Amém? Aí no seu lugar, feche seus olhos. E peça para o Espírito Santo de Deus já abrir seu coração para falar com você. Porque Deus usa qualquer pessoa para falar com você. Qualquer pessoa, qualquer coisa, Deus pode usar para falar com você. Então, eu oro que eu possa ser o canal para que Deus possa falar com você nessa manhã. Senhor, abre o meu coração nessa manhã. Deixa eu entender a tua lei, Senhor. Deixa eu entender a tua palavra, Senhor. Abra os meus olhos e ouvidos para que eu possa entender e aprofundar o meu relacionamento contigo nesta manhã, Jesus. Mais um nível de profundidade entre eu e você, papai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, com essa adoração, não precisava de palavra, gente, porque estava muito bom. Eu já estava lá, já estava quase rodopiando atrás, mas eu tive que me segurar, porque minha aluna, Eveline, está aqui com a gente. Dá um oi, Eve. Gente, daqui a pouco vocês vão ver todos os meus alunos aqui, em nome de Jesus. Mas eu estou muito feliz nessa manhã por vários motivos. Também estamos com o Paulinho aqui. Paulinho, dá um oi para a igreja. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Mas, como vocês sabem, a gente está fazendo um estudo esse mês sobre a presença de Deus. E esse estudo é forte. Esse estudo é forte. O pastor já falou, a pastora já falou. E a gente tem desfrutado sobre os ensinamentos da presença de Deus, o que a gente pode encontrar na presença de Deus. E hoje eu vou continuar falando nessa série sobre a presença de Deus. E a gente vai estudar sobre a presença de Deus debaixo da luz da palavra. E eu tenho uma pergunta para vocês, e eu acho que a palavra hoje tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer e analisar juntos, como igreja. O que acontece quando nós estamos na presença de Deus? Então, ao longo da palavra, eu quero que a gente fique pensando isso. Qual é a consequência de decidir estar na presença de Deus? Então, é isso que eu quero que a gente possa analisar esta manhã. Amém? Queria pedir, pessoal da mídia, colocar João 8:12, para que a gente possa ler juntos. Mas pensar nessas perguntas. Quais são os sintomas das pessoas que estão na presença de Deus? Quais são as sequelas das pessoas que são participantes da glória de Deus? Qual é a consequência de estar presente na glória de Deus? Amém? Mas antes de tudo, vamos para João 8:12. E Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, próximo versículo, não andarão no escuro, pois terão a luz da... Vamos falar juntos? Pois terão a luz da vida. E quem disse que ele é a vida? O próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém já esteve num quarto, numa sala, principalmente no nosso quarto, que está tudo escuro, e de repente você sabe onde cada coisa está em seu lugar, mas de repente no escuro as coisas começam a ter um formato diferente, e até você começa a pensar, tipo, que isso? Alguém já experimentou isso? Já? Uma vez, muito tempo atrás, na minha casa antiga, da pretoria, eu tinha um quarto só para mim. Bons tempos. Bons tempos. Hoje eu divido meu quarto com 3 irmãs, mas a minha glória vai chegar. Daqui a pouco eu vou ter com 2 irmãs. Eu sou a terceira irmã. Divido meu quarto com 2 irmãs e um cachorro. Mas naquela época, quando eu era feliz, eu não sabia, eu tinha um quarto só para mim. E eu tinha um cabideiro, que ele era um cabideiro branco, e tinha tipo um assento no cabideiro. E aí eu lembro que eu colocava meus casacos no cabideiro e um chapéu. Um chapéuzinho na moda, aquele chapéuzinho que você usava com colete. Alguém lembra dessa moda? Alguém da minha idade? Então, era bem famosinho. E eu lembro que um dia
Eu usei aquele chapéu, o colete e tal, e coloquei no cabideiro. Beleza. Apaguei as luzes e fui dormir. Acordei com sede. Quando eu abro meus olhos, Jesus amado, Santo de Israel, quem é você? E eu fiquei olhando, eu fiquei com medo, e eu tipo, meu Deus, cadê meu celular? Liguei a luz e eu vi que era meu cabideiro, que era meu chapéu, que era meu colete. E eu fiquei tipo, gente, já tinha feito um pouco de xixi, né, igreja? Já vou confessar para vocês que a sede até passou. Mas o Senhor me trouxe isso à memória porque a semana inteira eu tenho falado de luz. Eu tenho sonhado com luz, bizarro. Tenho tido experiências bizarras com Deus. E justamente é isso uma coisa que o Senhor me ministrou. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Porém, o mundo ele é dominado pelas trevas. E nas trevas, a confusão. Até aquilo que Deus nos deu, pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um trabalho, mas até aquilo que Deus nos deu, sem a luz, que é Jesus, parece confusão. Aquilo que é nosso, se a gente não convida a luz do mundo, ela pode nos distrair e a gente pode chegar até a amaldiçoar aquilo que Deus nos deu. Porque aquilo não está debaixo da luz que traz visão. Eu me pergunto por que Jesus escolheu ser comparado com a luz do mundo. O ser humano ele não consegue ficar muito tempo com seus olhos, ele não consegue se adaptar por muito tempo, ter uma visão noturna. Tudo começa a mudar de forma. Tudo começa a ser estranho, mesmo que a gente está familiarizado. Há anos eu vivia naquele quarto. Há anos. Mas por que eu pensei que tinha um homem no meu quarto? Porque na falta da luz, na falta da presença, as coisas começam a ter um formato estranho e começam a nos confundir. Então, se tem uma coisa que o inimigo ele busca incessantemente de fazer, é roubar a luz que habita em você. De toda forma, o inimigo vai tentar te distrair. Aquilo que Deus te deu e que Deus disse, isso é bom, você pode até chegar a amaldiçoar isso se você não tem a luz. Às vezes tem pessoas que caminham conosco e o próprio Deus presenteou essa pessoa com algo. Com uma pessoa, com uma família, com um trabalho diferenciado. Mas se a gente não caminha na presença de Deus, a gente não enxerga o que Ele nos deu de forma abençoada. A gente não enxerga aquilo como bênção. Vocês estão comigo? Amém? Então, primeira coisa aqui, uma das consequências. Lembra a pergunta que eu fiz para vocês? O que acontece quando a gente está na presença de Deus? A clareza. Não há espaço para dúvida. Eu duvidei do meu cabideiro. Eu achava que tinha um homem no meu quarto. Eu achei que eu ia morrer. Mas aí eu liguei a luz e eu percebi que era apenas o meu cabideiro. Sem a presença do Senhor, a gente aumenta as coisas aquilo que é pequeno. Sem a luz do mundo nas nossas vidas, um probleminha se torna um problemão e a gente não consegue ver nem pé nem cabeça. Qual situação na sua vida a luz do mundo não está tocando? Qual situação da sua vida você não está tendo clareza no seu olhar para enxergar que se apenas Jesus brilhasse nessa situação, será que era um problemão mesmo? É isso que a presença de Deus faz conosco. E eu me pergunto, se Jesus diz que Ele é a luz do mundo, será que a gente pode comparar Jesus com a luz do sol? Porque a gente precisa comparar Jesus, se Ele é a luz do mundo, Ele ilumina o mundo, então eu poderia pensar que a luz dele é tão forte ou maior do que a luz do sol. Porque a luz do sol, ela tem várias funções. Né? A gente sabe que pelo sol existe gravidade, e etc. Tem várias funções. Estar na presença de Deus, estar sob a luz do mundo que é Jesus, viver um lifestyle, viver um estilo de vida sob a luz,
É muito claro, tem várias coisas que podem acontecer de caminhar na presença de Deus. Várias coisas, não é só uma coisa. Não é só clareza que Deus te dá. Não é só isso. Tem tantas coisas que acontecem quando a gente caminha sob a luz do mundo, debaixo da luz do mundo. Na Bíblia diz, em Salmo diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Estar na presença de Deus me faz enxergar o caminho que eu devo andar. Na Bíblia diz, em João 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo era Jesus, o verbo é a palavra. Então, por isso que a gente estuda a palavra, porque quanto mais entendimento eu tenho da palavra, mais clareza eu tenho, mais eu busco a presença de Deus e mais certo é o caminho que eu tenho que andar. E eu quero perguntar para alguém aqui, você tem dúvidas do caminho que Deus está pedindo para você caminhar? Você tem incerteza sobre qual caminho trilhar? Está na hora de buscar mais a presença de Deus. Porque quando eu busco a presença de Deus, eu sei por onde ir, eu sei por onde caminhar. Faz sentido isso? Eu amo aquele versículo que diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A minha concepção é que, como Jesus é tão parecido com a luz do sol, à noite a gente fica com a visão turva, a gente não consegue enxergar bem o que está acontecendo, mas de repente é como se a gente descansasse, dormiu chorando, e aí vem um novo dia, junto com a presença de Deus, junto com a misericórdia de Deus, e eu tô pronto, eu consigo viver um novo dia, com mais clareza, com mais visão, sabendo que caminho trilhar. Por isso que eu gosto muito desse versículo, porque eu penso que realmente é como se o novo dia viesse carregado da presença de Deus. Bom, a gente tem algumas perguntas para responder, porque a gente vai fazer isso juntos. Eu não vou dar a resposta para ninguém, eu quero que a gente pense juntos as perguntas que eu fiz para vocês. O que acontece quando a gente está na presença de Deus? Quais são os sintomas? O que acontece? Qual é a consequência? Vamos pensar juntos? Vamos lá. A primeira, a gente vai usar várias histórias que estão relatadas na Bíblia para responder essa pergunta. Mas foi muito forte, porque eu pedi também para Deus, só um parênteses. Eu pedi para Deus, falei, Deus, da forma que eu vou pregar hoje é diferente. Me dá um sinal. Me dá um sinal de que é isso que você quer que eu pregue hoje. E no finalzinho, a Lia, ela foi e falou assim, sobre que Jesus falou no Getsemane. E essa é a primeira resposta sobre o que acontece na presença de Deus. Eu falei, então é isso, Deus quer que eu pregue isso. Eu não tinha conversado com ela, não tinha visto ela. E aí ela falou isso, então a gente está debaixo da presença de Deus, a gente está debaixo. Estamos alinhados com o que os céus estão falando, amém? Bom, essa pergunta tem várias respostas. A pergunta de o que acontece quando a gente está na presença de Deus. Mas a primeira eu diria que é descobrir a vontade de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, fica muito claro o que Deus quer de mim. Fica muito claro o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu sacrifique. E a primeira história que diz isso é quando Jesus está no Getsemane, que é um jardim em Israel. Jesus, antes dele ser crucificado, ele leva seus discípulos logo depois da Santa Ceia. Ele leva seus discípulos com ele para eles orarem, para eles buscarem o Senhor. Então, eles já estavam na intenção de buscar a presença do Senhor. Enquanto os discípulos ficam de um lado, Jesus ele vai sozinho para um outro canto. E ele diz a famosa frase, como a Lia muito bem falou, Pai, se for da tua vontade, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. A Bíblia não especifica quanto tempo Jesus ficou ali. Mas eu tenho certeza que não foi no primeiro momento que Jesus chegou, ele já sabia a vontade de Deus. No orar, no buscar, no processo que Jesus estava lá, na quantidade de horas, em algum momento Deus revelou para ele, confirmou em seu coração, filho, é isso que eu quero que você faça.
E aí Jesus falou: Pai, se for da tua vontade, passa esse cálice de mim. Porque Jesus ia entrar em um sofrimento muito grande. Muito, muito grande. Mas na presença de Deus, a gente descobre o que Deus quer de nós. Você tem dúvidas do que Deus quer de você? Você tem dúvidas daquilo que Deus está pedindo para você fazer? Na presença de Deus, há resposta. Ele te fala o que fazer. E nessa mesma história, a gente pode perceber que na presença de Deus se encontra força e coragem. Porque se Jesus orou para falar: Pai, se você puder passar esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Quando a gente cumpre a vontade de Deus e quando a gente está na presença de Deus, o medo vai embora. A falta de fé vai embora. Nós somos preenchidos pela graça, porque Jesus ia enfrentar algo que eu não consigo imaginar como que ele aguentou passar por tudo isso. Mas na presença de Deus, ele foi cheio. Mesmo com medo, ele falou: mas que seja feita a tua vontade. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, Deus te dá todas as ferramentas que você precisa para você ir até o final. Tudo que você precisa, Deus te dá para você ir até o final. Faz sentido isso para você? Está faltando ferramenta? Para você concluir coisas que Deus te pediu? Ora mais. Busca mais. Porque na presença de Deus você encontra isso. Amém? Mas olha só que interessante. Por outro lado, essa história que eu acabei de contar para vocês de Jesus se encontra no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, a gente tem uma história muito similar, mas que teve completamente sintomas diferentes. Lembra que a pergunta que a gente está estudando juntos é: o que acontece quando a gente está na presença de Deus? Eu acabei de relatar para vocês algo bom que acontece quando a gente está na presença de Deus. Mas é importante ressaltar que nós temos o livre arbítrio para decidir. Jesus decidiu seguir até o final. Quero reforçar a palavra decisão. Jesus decidiu ir até o final, porque Jesus estava em forma humana também. Então agora vamos lá para o Velho Testamento e vamos nos deparar com uma outra história de um homem chamado Jonas, que ele se encontrava também, estava falando com Deus. Se você fala com alguém, você está na presença dessa pessoa. E Deus pediu a Jonas que ele fosse a Nínive. Nínive era uma cidade de pessoas que, naquele tempo, era visto como pagãos, porque eles adoravam outros deuses, eles faziam sacrifícios nojentos, enfim. E Deus pede a Jonas para que ele fosse para Nínive, levando uma palavra, se sacrificando, porque ele poderia morrer também lá. Se sacrificando para pregar para eles o que Deus tinha para falar para aquele povo. Na Bíblia diz que Jonas não concordou com o que Deus tinha pedido para ele. Opa. O que acontece quando estamos na presença de Deus? Às vezes, na presença de Deus, Ele nos pede coisas que a gente não concorda. Mas Deus, estou com Jesus. Mas Deus disse, Jonas, estou contando aqui uma história para vocês, da Bíblia Flix para vocês. Mas Deus disse, Jonas, você não conhece aquele povo ímpio? Por que que eu vou para lá para pregar? Eles não merecem a sua graça. Então o que Jonas fez? Eu não vou obedecer a Deus. Eu não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou entrar num barco e vou fugir da presença de Deus. Ah, coitado. Se ele soubesse que não dá para fugir da presença de Deus. O próprio rei Davi disse, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Mas eu também, se eu for para o mais profundo mar, o Senhor também me encontra. E Jonas ia viver isso na pele. Então Jonas vai e foge, porque ele não concordou com o que Deus tinha dito para ele. E ele vai, entra num navio e foge. Esqueci para onde ele ia, mas ele pegou qualquer navio para ir. Onde? Tarsis, isso. Então,
ele vai em direção contrária de Nínive. E ele também fugiu porque ele ficou com medo. Então, se a gente comparar a história de Jesus com de Jonas, a gente vê duas consequências do que pode acontecer na presença de Deus. Com Jesus, ele ficou muito claro o que Deus queria dele. E ele falou, não é sobre eu concordar, ver se está certo ou não, eu sofrer tudo que eu tenho que sofrer pela uma humanidade que eu acho que merece ou não. Jesus não pensou nada disso, ele disse, se o Pai falou, está falado. Eu vou fazer. Foi isso que Jesus pensou. E ele foi cheio de coragem e força, porque Deus deu isso para ele na presença dele. E aí a gente tem Jonas. Falando com Deus, Deus também dá uma incubação, que fala? Dá para ele uma missão. Incumbência, era isso que eu queria falar, obrigada. Ele dá uma incumbência para ele. Ele, Deus, você tá maluco? Eles não merecem. Na presença dele, Deus deu uma ordem, ele não concordou. Então ele fugiu porque ele tinha medo que Deus o encontrasse. Então, nós temos dois contrastes aqui de coisas que podem acontecer. Você se encontra fazendo a vontade de Deus, mesmo com medo? Você se encontra fazendo a vontade de Deus ou você se encontra fugindo da vontade de Deus e com medo de que Ele pode te achar? São coisas que acontecem quando a gente busca. E se tem medo, precisamos buscar mais a Deus. Se você não concorda com o que Deus te pede, precisamos buscar mais a Deus. Faz sentido isso, igreja? A presença de Deus é tão reveladora que nos confronta a fazer uma decisão. Escolher a vontade de Deus e receber a coragem divina para fazê-la, ou não concordar e fugir sem rumo. Isso é uma coisa que eu quero que a gente pense. Porque a gente está respondendo a pergunta o que acontece quando a gente está na presença de Deus. Também acontecem coisas boas, como a gente viu. Mas também cabe a nós. Cabe a nós decidirmos a ir até o final. Mas agora vocês ficaram muito sérios. Então vamos para uma outra parte do que também pode acontecer na presença de Deus. Abra comigo em Josué, se vocês puderem colocar aí no telão. Josué, capítulo 10, versículo 12. Eu quero também te dizer que a presença de Deus é tão boa que ela te capacita para você vencer guerras. Quem se encontra em luta aqui? Não levanta a mão. Mas quem se encontra numa incansável luta de desgaste, tanto emocional, de energia? Quando a gente está com a presença de Deus, olha o que acontece. Josué, capítulo 10, versículo 12 diz: No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? Pode continuar. O sol parou no meio do céu e não se pôs cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante. Quando o Senhor respondeu uma oração como essa, certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Pode parar aí. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Olha só que forte. Outra coisa que pode acontecer com você quando você está na presença de Deus é vencer as suas lutas. Isso é outras coisas. Tem muitas coisas, a gente vai terminar um mês falando sobre a presença de Deus, mas tem tanta coisa que pode acontecer quando a gente está na presença de Deus, e uma delas é a garantia da sua vitória. É tão forte que diz, certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. E é engraçado que o sol parou, e essa menção do sol parar para mim é a luz do mundo sobre eles, garantindo que eles vencessem aquela batalha. É muito forte isso.
E isso é mais um exemplo de que quando eu estou na presença, todos saberão que o Senhor lutou comigo. É um estilo de vida. Às vezes a gente fala estar na presença de Deus. Vamos dizer que essa circunferência aqui é a presença de Deus. Às vezes eu falo isso e eu imagino que as pessoas estão aqui. Tá, eu estou na presença de Deus. Mas agora eu saí da presença de Deus. Mas agora eu estou na presença de Deus. Não, mas agora eu saí da presença de Deus. Gente, quando a gente está falando de estar na presença de Deus, eu como aqui, eu estudo aqui, eu trabalho aqui, eu faço tudo aqui, eu estou dirigindo aqui. A minha vida está debaixo da presença de Deus. É a minha vida. Não é isso entra e sai. Tudo bem que é um livre acesso para a presença de Deus, glória a Deus. Mas há muito mais para aqueles que permanecem em mim, diz o Senhor. A vitória, a clareza, a visão. Não tem como o inimigo te distrair. Ainda que 1.000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Isso é presença. Há muitas lições para a gente aprender sobre a presença de Deus. Muitas. Tantas que a gente vai até o final do mês. Mas eu queria encerrar a palavra de hoje com a minha favorita. A coisa favorita que Deus faz comigo quando eu estou na presença dEle. Eu gostaria de pedir que o pessoal colocasse Êxodo 33, versículo 18. Tem muita coisa que acontece na presença de Deus. Muita coisa mesmo. Tem coisa que acontece na presença de Deus que nem dá para explicar. Não dá para explicar. Você precisa viver. Você precisa experimentar, estar na presença de Deus, que tem coisa que não dá para explicar. Êxodo 33, 18 diz: Moisés disse: Então peço que me mostres a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser. E mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face. Pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse: Fique nesta rocha. Gravem essa palavra, rocha. Fique nessa rocha, perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Aí tá bom. 23, perdão. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas Moisés pede para ver a presença de Deus, para vê-lo. E Deus fala: ninguém pode me olhar de face a face, porque vai morrer. Se você me olhar, você precisa morrer. Mas ele falou: mas tem um jeito. Deus fala: tem um jeito. Na fenda da rocha, fica perto da rocha. E aí eu vou colocar minha mão e eu vou poder passar. Quero te dizer, igreja, que o único jeito de você ver Jesus, de você ver Deus, é por Jesus. O único jeito de você ver a gloriosa presença de Deus é por Jesus. Só há uma maneira, só há um caminho. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Até para você experimentar a presença do Pai, você precisa pelo Filho. Por isso que eu quero orar por vocês. Porque às vezes a gente tenta encontrar uma paz. A gente tenta encontrar um mindset. A gente começa a buscar as coisas no mundo, achando que o mundo tem solução. Mas eu posso te falar uma coisa? Ele pode até ter, mas é temporário. Se você realmente quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, os olhos fixos em Jesus é o caminho.
Você só consegue ter acesso à presença de Deus se você está colado na rocha que é Cristo Jesus.